Zagueiro colombiano é oferecido para o Goiás na disputa do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse jogador, quem é, onde passou principalmente aqui no futebol brasileiro, os seus números nas últimas temporadas e ficando livre no mercado. Alguns clubes aqui do Brasil também fazendo consultas, para saber a sua situação, mas de fato propostas, negociações mais avançadas, nada nesse sentido até aqui. Quais são as suas principais características de jogo? Será que faz sentido, para o que pensa o Guto Ferreira para a sequência do ano? E uma posição, sim, escassa dentro desse elenco, onde a direção do Goiás irá se reforçar. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, vou deixar também os vídeos de ontem, onde já falei sobre diversos assuntos, nesse comecinho de semana, algumas sondagens por parte da direção do Goiás também. Lembrando que temos pelo menos 2 vídeos novos aqui por dia, no nosso canal, um por volta das 1 hora da tarde e outro por volta das 6 horas também, fechado? Outro recado que quero passar para vocês é da Mania BetPix. Amanhã teremos Águia de Marabá e Goiás, esse confronto na Copa do Brasil, e você já pode palpitar por lá a partir de R$1, tanto no seu depósito quanto também na sua aposta nesse confronto esmeraldino. A partir de R$1 você já pode palpitar. Uma vitória do Goiás fora de casa está pagando R$1,62 a cada real apostado, um empate também R$3,50 nesse duelo da quarta-feira, às 7 horas, na Copa do Brasil. Por falar na competição nacional, hoje teremos também mais 3 partidas bem interessantes, como por exemplo Coritiba e Criciúma, ótimas cotações também para esse jogo. Uma vitória do Coxa em casa pagando R$1,91, um empate R$3,40 e uma vitória do Criciúma fora R$4,20, América Mineiro e Santa Cruz, com a vitória do América pagando R$1,20, um empate R$6,50 e uma vitória do Santa Cruz fora R$15, e também Maringá e Marcílio Dias, todos esses duelos únicos na Copa do Brasil, assim como do Goiás de amanhã, que você pode palpitar lá na Mania BetPix e também nos jogos de hoje, da segunda fase, da competição brasileira. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse zagueiro colombiano, ex-Vasco da Gama, oferecido ao Goiás, que é o Juan Quintero. 27 anos de idade, está 100% livre no mercado desde a temporada passada, após encerrar o seu vínculo de empréstimo no Vasco da Gama e também o seu contrato em definitivo, que ainda pertencia ao Fortaleza. É novo ainda, tem apenas 27 anos, completa 28 no próximo dia 23 agora desse mês de março. Segundo informações lá do pessoal da Imprensa Verde, muito obrigado a eles, vou deixar o print aqui também passando, abre aspas. O zagueiro colombiano Juan Quintero, de 27 anos, ex-Vasco, foi oferecido ao Goiás. Atleta está livre no mercado, tem passagens por Fortaleza e Atlético Nacional da Colômbia. O time colombiano dele é o Deportivo Cali, não o Atlético Nacional, mas enfim, deu para entender aí o que quis dizer, apenas a confusão dos times. Quem jogou no Atlético Nacional foi o Índio Ramírez, então é normal, o Deportivo Cali também é verde, as mesmas cores por lá. Foi muito bem até chegar aqui no futebol brasileiro em 2019. Não é assim um jogador dos sonhos para a zaga do Goiás, entretanto eu vejo a necessidade de pelo menos 2 contratações boas, que tenham essa confiança, de fato até mesmo experiência na Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente pelo lado esquerdo do campo. Atualmente eu vejo com a possibilidade interessante do Guto Ferreira utilizar, por exemplo, 3 zagueiros, o Bruno Melo, o Sidmar e o Lucas Halter. Entretanto, nas partidas importantes até aqui, apenas o Halter juntamente com o Bruno Melo. Não acho que seja a zaga mais confiável do mundo, precisa de pelo menos 2 composições. Até mesmo para o banco de reservas, aquela teoria de 3 jogadores para cada posição. Na zaga, alguns nomes ainda questionáveis, como por exemplo do Edu, zagueiro, o Ian Souto, o da Silva ainda está se recuperando de lesão, o Heron não vem ganhando tanto espaço nesse comecinho de ano, então de fato uma contratação de um zagueiro pelo lado direito, o cara mais experiente, principalmente um canhoto com uma boa saída de bola, deverão sim chegar aqui no Goiás. Em relação ao Quintero, é um nome assim, não é o nome dos sonhos, como eu falei para vocês, mas para essa característica, já tendo pelo lado direito, assim como faz o Juan Quintero, a gente já tem o Sidmar e o Lucas Halter, que são os 2 por esse lado. Acho que a chegada do Juan Quintero não seria de extrema importância, agregaria nesse momento muito por conta da sua experiência dentro do futebol brasileiro. Acho que a prioridade do Verdão nessa questão da zaga é sim um jogador canhoto, ou que pelo menos tem essa habilidade de trabalhar pelo lado esquerdo. Sobre os interesses do Juan Quintero nessa atual temporada, o único clube que sondou a sua situação foi o Sport Recife, ainda no final do ano passado. Acabou que essas conversas não avançaram, ele ainda ficando 100% livre no mercado, o que ajuda bastante tanto para a questão financeira, diminuindo o seu salário e também não tendo que negociar com outra equipe,
dentro da sua carreira. Para a gente falar assim sobre as suas principais características de jogo, inclusive vou até deixar o mapa dele aqui da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, com a camisa do Vasco da Gama, sempre atuando mais pelo lado direito do campo. Então ele que é destro, né, tem aí 1,84 m de altura, costuma fazer mais esse lado direito do campo mesmo. Desde a sua época do Vasco, do Fortaleza, lá no Deportivo Cali, na sua rápida passagem também no futebol espanhol, sempre foi esse zagueirão pelo lado direito do gramado. É muito bom principalmente em antecipações e desarmes, carrinhos, é um jogador que tem de fato muita raça. Comete alguns erros, não foi aquele primordial, né, aquele zagueiro fantástico na Série B do Campeonato Brasileiro, longe disso, mas foi consistente, foi ali importante para conquistar, né, o acesso juntamente com o Vasco da Gama. Nas suas partidas na Série B, 28, 27 delas como titular, um gol marcado e também uma assistência. Levou no total 9 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez. Então eu diria que assim, ele tem uma saída de jogo razoável. O Guto Ferreira gosta de ter bons zagueiros, né, que saibam trabalhar bem a posse de bola. O Quinteiro não é a especialidade dele, esse jogo mais curto, porém tem sim uma qualidade aceitável. O principal é principalmente, obviamente, né, o fator mais positivo dessa sua saída de bola são os lançamentos, as inversões de jogadas. Ele tem sim uma boa visão. Como eu falei na parte defensiva, muito bom nas antecipações, nos carrinhos, tem muita raça, né, muita dedicação dentro de campo, e os seus lançamentos, essa inversão de jogo, principalmente atuando pelo lado direito do campo. Quero saber aí a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Juan Quinteiro. Se faz sentido, né, esse nome oferecido à direção do Goiás, como eu falei para vocês, para ter uma zaga minimamente confiável, mais segura até a Série A do Campeonato Brasileiro, eu buscaria pelo menos 2 nomes para essa posição. Um zagueiro pelo lado direito, para não ter que deixar o Ian Souto ali como o primeiro reserva, né, dessa posição, ou o próprio Sidmar, caso fique no banco, mas enfim, é uma função, assim como a gente já viu, né, na Série A do ano passado, vários podem machucar, levar cartões, né, ficar suspenso para as várias competições que o Goiás terá pela frente. Eu buscaria sim um zagueiro pelo lado direito e principalmente um zagueirão canhoto. Para falar um pouco mais sobre a carreira do Juan Quinteiro, como eu falei, 27 anos de idade, começou a sua carreira no Deportivo Cali, clube da sua cidade, ainda lá no ano de 2013, fazendo uma partida. O principal ano, principalmente ali entre 2015, né, onde ele fez 11 partidas, 2016 e 2017, com mais 21 atuações e sempre sendo convocado para a seleção colombiana nas categorias de base. Por exemplo, participou do torneio Toulon, lá na França, na temporada de 2014, também o Mundial Sub-20 da categoria em 2015 e o Campeonato Sul-Americano, também Sub-20, em 2015. Foi convocado também para as Olimpíadas da temporada de 2016, entretanto não entrou em campo nenhuma vez. Então era assim um jogador que existia essa possibilidade, essa confiança, por que não? Estar dentro dos principais, né, da Colômbia a partir ali de 2017, 2018, acabou não seguindo esse trajeto tão bem sucedido assim na questão da seleção. Por clubes, né, foi sim sempre um jogador bastante regular. Sua primeira experiência fora do Deportivo Cali aconteceu no início de 2018 no Sporting Gijón, essa equipe da segunda divisão naquele momento, né, do futebol espanhol. Fez 6 partidas por lá apenas e logo retornou para o Deportivo Cali. Foi contratado pelo Fortaleza em 2019, onde jogou muito bem aquela Série A do Brasileirão. Inclusive um dos seus gols, né, ele anotou 2 naquela Série A, foi justamente contra o próprio Goiás. Em 2019, vou até pegar aqui o número dele direitinho, 37 jogos no total, todos eles como titular, uma média de 89 minutos, né, dentro de campo, 2 gols marcados e também uma assistência. Levou 5 cartões amarelos naquela questão e sempre fazendo mais essa função pelo lado direito do gramado. Em 2020, uma temporada um pouco mais abaixo, teve alguns problemas físicos também, mesmo assim no Brasileirão, entrando em campo 14 vezes, 13 delas como titular. Acabou saindo no ano de 2021, após um começo do campeonato estadual, naquele comecinho do ano, né, em 2021, e na Série A do Brasileirão disputou a reta final, principalmente no Juventude com o técnico Jair Ventura. Foi bem mais titular do que reserva, mesmo assim acabou não continuando, né, no Juventude para a sequência do ano. 12 jogos na primeira divisão, todos eles como titular, não marcou nenhum gol, também não deu nenhuma assistência, teve 2 cartões amarelos. Essa sua última participação na primeira divisão, né, aqui do futebol brasileiro. E no ano passado, como eu falei para vocês, em 2022 pode não ter sido o melhor zagueiro da Série B do Campeonato Brasileiro, mas ajudou, foi ali uma peça importante
dentro do esquema do Vasco e sempre contribuindo bastante. A torcida geralmente costuma gostar do Quinteiro por conta da sua entrega, dos seus carrinhos, aquela força de vontade, né, clássica aqui dos jogadores da América do Sul. No Quinteiro não é diferente. Pode faltar uma outra questão, mais de técnica, não é um zagueirão tão alto assim. O Goiás precisa sim se preocupar dessa questão de altura. O Quinteiro tem só, entre aspas, 1,84 m, então ficando mais ou menos parecido do que é, por exemplo, o Lucas Alter, né? Vou até pesquisar aqui qual a altura dele. Se eu não estiver muito enganado, isso, 1,87 m. Não parece ser isso tudo também. O Bruno Melo não é um zagueiro, então ele também não é tão alto assim, costuma atuar mais na lateral. Tem 1,83 m. De fato, são jogadores altos, mas não tem nenhum de 1,90 m, 1,85 m. E o primeiro volante do Goiás, que na teoria era para ser o William Oliveira, não vai correspondendo nada, né, nesse começo de ano. O William geralmente ajuda nessa bola aérea. Até aqui, o Goiás ele só tem de jogadores altos o Lucas Alter e também o Nicolas, né, que ajuda demais nessas tiradas de bola. No restante, o Sander até contribui, mas não é o seu ponto forte. O Apodi também na lateral direita não consegue fazer tanta coisa. O Felipe, o Zé Ricardo, o Cauã também é muito baixinho, os dois pontos, então fica muito refém. Se tiver um time com 3 ou 4 jogadores mais altos, como foi, por exemplo, o jogo, se eu não estiver enganado, contra o Goianésia, né, aquele jogo na Serrinha, o Goiás perdeu quase todas as bolas aéreas, muito porque tinha jogadores grandões. Nessa partida, por último, agora contra o Anápolis, nessa mesma característica, acabou não sofrendo tanto assim. Quero saber a sua opinião sobre o Quinteiro, essa conversa também sobre a zaga, as atuais opções dentro do elenco do Guto Ferreira. Na minha visão, até o início do Campeonato Brasileiro, o Goiás vai sim jogar com 3 zagueiros. Acho que é o que mais combina dentro dessa característica e deixando o time mais forte, principalmente para os pontas e meias ficarem um pouco mais soltos. Com o Lucas Alter, nesse momento é o que tem, né? O Lucas Alter, o Sidmar e também o Bruno Melo. Acredito que pelo menos com a chegada de um outro bom jogador já possa agregar bastante e principalmente olhando pelo banco de reservas. Não adianta ter um time titular bacana ali do meio para frente, mas na zaga, se caso o Sidmar, se caso o Bruno Melo estar suspenso, quem que você iria colocar no seu lugar, né? Por exemplo, o Heron, o Edu, são jogadores muito piores, né, nesse nível técnico, ainda principalmente não tem na experiência na primeira divisão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar também o nosso canal de cortes, né? O Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição o link do nosso apoiador aqui do canal, a Mania BetPix, para você apostar no jogo de amanhã da Copa do Brasil, e também o meu Instagram, né? O Instagram do Goiás News, @GoiásNews1943, você encontra aqui embaixo também. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!